Olá! O Mídia em Cheque de hoje discute o jornalismo ambiental. A estreia desse programa vem com a nova programação da UFN TV e marca os 15 anos dos cursos de comunicação da UFN. É uma produção dos alunos do curso de jornalismo e traz como tema a mídia, seu histórico, desafios, impasses e dilemas éticos. A nossa convidada de hoje é a jornalista e pesquisadora Bárbara Henriques. A Bárbara é graduada em jornalismo aqui pela UFN e é mestre em informação e jornalismo pela Universidade do Minho, em Portugal. Ela também é especialista em educação ambiental pela UFSM. E nós então eu começo dando um oi, assim, né? Depois de tanto tempo, a Bárbara foi minha aluna. É um prazer gigante estar aqui, né? Novamente aqui na UFN. Voltar aqui é sempre muito bom. Obrigada pela tua presença, Bárbara. Obrigada. Então nós começamos assim com alguns dados mais atualizados sobre ambiente, né? Nós temos um texto recente até de 2017, mas é relativamente recente, que marca aí um sintoma, né? Que é do desinteresse das pessoas pelo jornalismo ambiental. Com o título, então, Cobertura Morna em Tempos de Telespectadores Quentes, um texto do Observatório da Imprensa, que é de 9 de outubro de 2017, trazia uma reflexão, a de que as questões ambientais são tema dos mais importantes na universidade e na sociedade em geral também. Ainda que o equilíbrio do ambiente seja a preocupação central da ONU, parece que grande parte da população não se interessa ainda pelo assunto. As discussões sobre ambiente, ecossistema e outros aspectos ligados à natureza têm se reduzido aos confrontos entre integrantes de ONGs e empresários que buscam o desenvolvimento econômico a qualquer custo. Isso a gente sabe, né? Mas entre então as competências da Bárbara, né, em termos de pesquisa, está a recepção dos conteúdos pelos públicos. Eu gostaria de saber o que tu achas, Bárbara, assim, que o jornalismo ambiental deve fazer hoje para formar e manter o seu público. Trabalhamos com esse conceito de formação de público, né? Mas também queria saber como é que tu vê isso, né? Sim. Nos estudos, a gente verifica que um dos principais problemas em relação às pautas ambientais é que, como tu mesmo disseste, ecossistema, e aí podemos trazer um aquecimento global, mudanças climáticas, enfim, são pautas a longo prazo. Então, são assim assuntos que não vão se desenrolar e não vão se resolver em um curto prazo. Não é uma coisa que amanhã vai estar resolvido e que daqui 10 anos vai estar resolvido, ou 50 ou 100. Então, no imediatismo que cada vez mais a gente tem com a internet, com toda a inserção de novas mídias e cada vez mais imediata, o meio ambiente parece ficar um pouquinho na periferia, não sei como chamar, devido a essa não tem uma continuidade de pauta, tu entender? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Esses assunto, temas, né? Eles acabam, eu acredito que não tem como o público se conscientizar e ter esse interesse por pautas que vão ficar cada vez assim mais na repetição e que não vai ter uma solução imediata, né? Então, assim, acaba que essas discussões ficam em catástrofes ambientais, enfim, catástrofe com grandes chuvas, grande terremoto e qualquer outra coisa que sejam pontuais e que vai ter uma continuidade, um roteiro, né? Aquilo vai ter a continuidade e vai se resolver. Então, os temas mais longos não geram esse interesse porque a população quer um resultado, assim, quer um fim, quer como que eu posso fazer para mitigar as questões do aquecimento global? Então, ok, vamos diminuir o uso de energia elétrica, né? Vamos apagar as luzes, vamos começar a pensar em ir para a faculdade a pé, vamos usar outras fontes de energia, tudo bem. Mas isso não bate hoje nas pessoas. Isso hoje não é um problema. Embora a gente sinta que cada vez mais estamos perdendo nossa qualidade de vida. Mas não é assim, não estamos... Nós, aqui, onde estamos, né, localizadas geograficamente, não estamos morrendo disso ainda, né?
Então, quando acontece uma catástrofe, quando dá uma grande chuva, quando pessoas perdem as casas, quando acontece isso, aí nós vamos começar a conversar sobre pessoas que moram em locais que são de área de preservação permanente, morros, enfim, que não deveriam estar ali, né? Vamos começar a conversar sobre o lixo, que tampa os bueiros, que gera grandes enchentes, que não tem um escoamento de água. Daí nós vamos começar a conversar, mas normalmente é a partir de um fato. Não existe esse trabalho de educação, de sensibilização, de que as pautas tivessem sempre presentes, para que a população realmente se sensibilizasse em relação ao tema, né? Na verdade, existe uma linha de trabalho também de educação para a mídia, né? Alguns projetos de extensão de universidades têm se dedicado ao longo dos últimos anos também com mais intensidade a isso, mas então tu pensas que o contrário deve haver também, uma sensibilização da mídia para com, exatamente, né? Que deveria ser natural, né? Exatamente. Isso até foi uma das coisas que eu percebi em relação ao meu trabalho final de graduação, que foi feito aqui, quando eu estudei a recepção, né? Como que o público recebe as matérias ambientais. Eu verifiquei que eu bati muito na imprensa, mas que também me faltava uma especialização em relação ao meio ambiente, porque a gente estuda comunicação. E agora tem um termo que é relativamente novo para estudos, mas que já é bem batido, que é a educomunicação, né? Como que a gente pode utilizar as mídias para que a população se conscientize em relação ao meio ambiente, né? Ou utilizar a mídia na educação. Porque isso, num país onde a gente tem a televisão em mais de 90% dos lares, isso é importante. Um país em que a gente falta, assim, a escola, aquele ensino formal dentro das escolas, a mídia, ela tem um papel central na formação, na informação das pessoas, né? Então, como que os profissionais da área também poderiam se especializar? Porque eu percebo que tu vai falar sobre esportes, tu te especializa. Tu vai falar sobre política, tu te especializa. Economia. Por que no meio ambiente não, sabe? Por que não existem dentro das redações pessoas especializadas em meio ambiente para que torne aquilo, para que a comunidade científica não fique tão longe da população? Para que os estudos saiam dessa comunidade e vá, né, para a mão da população. Até cito um exemplo em relação à toxoplasmose, que agora está bem em voga aqui em Santa Maria, principalmente. Exemplo muito simples, ferver a água. Né? A gente viu que supermercados ficaram lotados, a água que custava 70 centavos acabou custando R$1,20, aquilo virou o que já é, mas que não é visto, mas a água virou assim, uma coisa muito importante, que é, né, nossa sobrevivência. E aí, poxa, é ferver a água, mas ferver a água não é levantar a fervura da água e desligar, é ferver por pelo menos 5 minutos. Isso é simples, e isso não é tu não precisa alarmar a população não precisa enlouquecer indo nos mercados se isso fosse veiculado na hora certa, tu entendeste? Tipo, por que isso seria de praxe? Nós não precisaríamos comprar essa água, nunca, porque o que a gente recebe é uma água boa. Então, vou ferver a minha água e não vou colocar mais garrafa plástica no mundo, vou gastar com troço que eu tenho na minha torneira de casa. Uma questão que é bem presente atualmente, né? A gente tem como uma problemática crescente, são as fake news. Então, muito em torno da toxoplasmose, e nesse último episódio apareceu bem isso aqui na cidade, muito foi dito e desmentido e depois reafirmado. Ou seja, é um surto, é uma epidemia, o que está acontecendo, né? Primeiro que as pessoas nem têm a definição do que é surto, epidemia, endemia, enfim, já não existe, então já se confirma aí a necessidade de educar essas pessoas, exatamente, né, para esses termos. E
depois entender também onde é que eu posso buscar essas informações de maneira completa. E, por fim, como tu disseste, a mídia, a preocupação da mídia em dar a completude dessa informação, não apenas uma coisa mais superficial. Exato. O que nós temos visto, a Bárbara até conversando antes aqui, a gente falava do que são as confusões que as pessoas fazem com relação a essas notícias falsas, né? Então, o bugio que é morto, né? Porque ele traz tais doenças. Na verdade, não é bem assim. O gato agora, eu não sabia dessa questão do gato, né? Eu sabia que o gato era o culpado para muita gente da toxoplasmose, mas até no pé de alface a gente pode pegar, exatamente, né? Não, e se tu for mexer com as fezes de um gato que está contaminado. Então, assim, a gente teve veiculação de notícias dizendo para grávidas evitarem o contato com o gato. A gente sabe que existem pessoas que pegam isso e realmente tomam aquilo como verdade. E aí matam o próprio gatinho ou colocam o gato para fora de casa, enfim. E é uma notícia completamente errada. Então, assim, que vai na contramão do que seria uma sensibilização ambiental, né? Isso a gente vê em diversos segmentos, assim. Essa mesma da febre amarela teve um surto de mortandade de animais que estão em extinção. Então, assim, é uma coisa realmente séria e que é tratada com superficialidade na mídia. Bárbara, tu te formaste aqui na UFN em 2009, né? Fala do teu trabalho, que já foi em torno dessa recepção. O que tu trazias lá e como é que essa questão veio se expandindo na tua formação? Uma das que eu tenho muito orgulho do meu trabalho final da graduação, porque na época achei interessante trabalharmos com crianças, visto que são o futuro, o público futuro, né? E na época eu peguei 2 colégios diferentes, um colégio municipal e um colégio particular, que tinham 1 quilômetro de distância entre um e outro. Um era na beira do Cadena e a outra era na Avenida Presidente Vargas, os 2 colégios. E na época da faculdade, com até pré-conceitos, eu tinha certeza que as crianças da escola particular saberiam muito em relação ao meio ambiente e olhariam aquelas notícias que eu veiculava com um olhar afinado para aquilo ali, né? Um olhar assim que elas veriam. E para minha primeira surpresa, e foi quando eu me apaixonei pelo jornalismo ambiental, foi que a constatação é que pessoas que vivem o drama do meio ambiente nas suas casas são as que são mais conscientes em relação a isso. Então, aquelas pessoas que não colocarem o lixo no local adequado, é aquela pessoa que vai ter a enchente dentro da sua casa. Essa é consciente. Agora, aquela pessoa que vive num lugar privilegiado, que vai apertar ali a sua descarga e nunca mais vai ver o lixo, não vai ver nada, que vai largar o lixo na lixeira e não sabe para onde vai o lixo, se ele está separado ou não, quem vai juntar esse lixo, essa é que realmente precisaria ter mais esse tema na sua vida, assim, se preocupar com as questões ambientais, né? Esse foi o meu minha primeira surpresa e foi quando eu realmente me apaixonei pela área. E desde lá, para minha tristeza, os temas ambientais seguem, assim, o problema que eu enxerguei em 2009 é o mesmo que eu enxergo hoje em 2018. Que é a superficialidade do tema, que é a pouca inserção de temáticas ambientais nos jornais, né? Enquanto a editoria esportiva tem 5 minutos, 7 minutos, a ambiental vai ter 30 segundos, 1 minuto. Então, isso é realmente um fator preocupante em relação ao nosso país, né? Sim. Nós temos, inclusive, a Bárbara produziu já o Jornaleco, né? Nós temos aqui na UFN um trabalho com o jornal ambiental, que se chama Jornaleco. Os alunos produzem numa disciplina que é jornalismo especializado. E como disse a Bárbara, nós temos aí uma necessidade crescente de especialização desses profissionais para falarem de determinados assuntos. E ambiente é um universo, né? Bárbara, nós temos o Jornaleco, então, com quase, em torno de 10 anos. A propósito, nós teremos um material, uma reportagem no segundo bloco,
que foi produzida por um aluno aqui do curso, né, falando desse histórico, desse laboratório, de como é produzido o jornal. Tu te lembras dessa produção? Como é que foi esse processo para vocês? Olha, lembro que foi o primeiro contato com a temática ambiental. Na época, eu posso estar errada, mas eu acredito que era com a professora Rosana, que nos nos norteava em relação ao jornaleco, e acredito ser muito importante, e acredito que é uma iniciativa que, graças a Deus, faz 10 anos e que tenha longos anos mais pela frente, porque são poucas as universidades ainda que dão essa visibilidade, que se preocupam com que os profissionais saiam daqui, pelo menos pensando em relação ao meio ambiente, sabendo que existe, sabendo onde procurar, sabendo que pautas levantar em relação a isso. Então, isso é extremamente importante, e a instituição está de parabéns, e que, né, esses 10 anos se transformem em 100. Aliás, acho que, pelo menos até o momento, é o único jornal que a gente conheça, né, na região, quem sabe até toda a região central do estado, não sei como é a região metropolitana. Mas, afinal de contas, falando em produção de conhecimento, né, sobre essa área, nós temos aí alguns encontros. A Bárbara deve conhecer vários eventos relacionados, né? Algumas atualidades, então, aqui sobre o jornalismo ambiental. O 4º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental recebe inscrições de trabalho até junho. A 4ª edição desse Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental vai ser nos dias 27 e 28 de setembro, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a Fabico, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, em Porto Alegre. Além dessas pesquisas, né, a gente tem um encontro aí que vai debater o jornalismo e as mudanças climáticas. As inscrições de trabalhos vão até o dia 9 de junho, e você encontra mais informações no site enpja.com.br, enpja.com.br. Outra atualidade também fala sobre um lançamento no exterior, mas que fala então de uma coisa bem próxima a nós aqui, que é a Amazônia. Estreia na França o documentário O Eco sobre o desmatamento na Amazônia. 1/5 da floresta amazônica já foi derrubada e 66% virou pasto. Isso mesmo, pasto. Atualmente, nós temos aí rebanhos bovinos criados na região, que totalizam 85 milhões de cabeças de gado. É muito animalzinho pastando, não é mesmo? Originando aí um de seus maiores problemas ambientais, né? Essa foi a história contada no documentário sobre a pata do boi, na audiência do festival FRED, Filme Recherche Développement Durable, então em francês aí o nome, né? De filmes ambientais, que aconteceu então no dia 6 de abril em Toulouse, na França. Sob a Pata do Boi é uma coprodução do site Eco, de jornalismo ambiental, e do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O filme faz parte de um projeto de jornalismo investigativo que já dura 2 anos. O foco não é apenas no crime de desmatamento, mas na forma de colonização da Amazônia, já que migrantes de outras áreas, né, do país se mudam para essa região e passaram, né, a derrubar partes da floresta para construir fazendas de gado. A estreia do documentário no Brasil está prevista para junho desse ano. Então, nós tivemos o lançamento na França já, mas ele só chega aqui em junho. Muita gente deve querer impedir, né, que essas salas de cinema por aqui recebam esse material. É uma dureza o convívio com esse poder todo, não é, Bárbara? Até quando tu estavas lendo isso, eu estava pensando, né? Essa mesma situação já aconteceu, né, no nosso Pantanal, né? Que também já foi devastado em relação pelos fazendeiros, né? E essa mesma situação ocorre diariamente no nosso Pampa Gaúcho. Então, que é um sistema muito mais... Eu não gosto da palavra pobre, mas é um sistema que a gente não consegue perceber, porque é uma vegetação curta, né? Não é uma grande floresta, a gente não enxerga esse desmatamento. Mas ele existe, né? O nosso Pampa Gaúcho já perdeu uma enorme parte, né, para as fazendas, e eu acredito que é uma luta diária por poder, né, por economia. E onde entra o dinheiro, o meio ambiente, ele
sempre acaba perdendo. Até uma das questões que a gente estudou bastante na educação ambiental é em relação aos animais, né? Porque, claro, muita gente perde, né, da flora, mas a gente perde bastante as espécies, né? As nossas espécies estão cada vez menos, quando não são atropeladas nas estradas, elas também perdem o habitat. E em relação a isso, a gente também conversa para que as pessoas tenham a consciência de que uma cobra, por exemplo, pode ser peçonhenta, pode estar próxima, mas ela não vai te atacar. Então, assim, educar o fazendeiro para que não enxergue uma cobra e mate, porque esta mesma cobra é a que vai comer o rato, e esse é o que vai pode transmitir alguma doença, o quanto uma espécie desequilibra a outra, né? Isso é o ecossistema. Então, essa educação também poderia ir para o campo, né? Esse fazendeiro que vai plantar, que vai colocar o boi perto das nascentes, que vai colocar, é o mesmo que está poluindo a própria água que vai tomar dentro de casa. E vira um ciclo. Isso né? É um ciclo. Então, o quanto isso é importante, o quanto fazer documentários como esse são importantes para a conscientização da própria população que está querendo entrar nessas terras, né? Porque isso realmente causa um desequilíbrio, né? O ar que a gente respira, a água que a gente toma, tudo isso depende de um ecossistema estável, né? E a partir do momento que o homem entra ali, ele desestabiliza. Bom, vamos então fazer um pequeno intervalo, a gente volta já e vamos falar ainda hoje também sobre uma outra problemática bem atual, que é o aquífero Guarani. Não sai daí. Olá, eu sou a professora Carla Tati, professora no curso de Matemática. O curso lhe oferece uma excelente infraestrutura, com profissionais muito bem preparados. No curso de Matemática, você tem a oportunidade de conhecer diversas áreas de conhecimento específico, mas também do conhecimento pedagógico. Aqui, você pode trabalhar com pesquisa, com extensão e com ensino, que é o nosso principal enfoque. Na instituição, além do curso de matemática, você tem a oportunidade de cursar o mestrado. Nós temos o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Também temos aqui o doutorado em ensino de matemática. Ou seja, em nossa instituição você cursa matemática e pode ir até o doutorado em nível de pós-graduação. É uma excelente oportunidade. Com a formação em matemática, você tem diversos campos de atuação. Você pode fazer concursos públicos, você pode atuar em empresas, você pode trabalhar em locais que precisam de pessoas com conhecimentos em probabilidade estatística e você pode atuar como professor, nosso principal enfoque. Como professor tanto na área pública quanto na área privada, na educação básica ou no ensino superior. Meu nome é Marcelo Rossato, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática aqui da instituição. E eu escolhi fazer matemática porque eu sempre gostei muito de números, gostei de contas, gostei de desafios. E eu estou muito feliz aqui no curso porque eu acredito que está sendo muito interessante ter a oportunidade de ir para a sala de aula, de ver os alunos, de poder contribuir para o ensino e aprendizagem desses alunos. E eu gosto bastante de matemática porque ela faz parte de tudo que a gente vive. A gente todo dia conta aniversários, a gente vai no mercado, tudo que a gente faz envolve matemática de alguma forma. Então, matemática para mim é um curso que eu acredito muito interessante. E aqui na instituição eu tive a oportunidade de aprimorar isso, de desenvolver ainda mais esse gosto, esse prazer pela matemática e pude escrever vários artigos, participar de congressos, de eventos, com bastante auxílio aqui da instituição. Voltamos com o Mídia em Cheque e hoje falamos sobre jornalismo ambiental. Comigo, então, a jornalista e especialista em ambiente, Bárbara Henriques. Bárbara, então nós tivemos há poucos dias, em abril, né,
22 de abril. 22 de abril, o Dia da Terra. Nossa, parece uma coisa tão gigante, né? Falar do Dia da Terra. E quando a gente fala em terra, a gente lembra que boa parte, a maior parte dela é recoberta por água, não é verdade? Então a gente tem dados alarmantes aí levantados pela nossa produção de que a cada ano 90% de todos os objetos encontrados flutuando no mar são feitos de plástico. Gente, 90%. A gente vê reportagens na TV, documentários, quando o animalzinho, enfim, né, morre. É encontrado com... o estômago cheio, né, daqueles objetos ali. Nesse ritmo, então, a perspectiva é de que até 2050 os oceanos vão ter mais plástico do que peixes e que nada menos do que 99% das aves marinhas terão ingerido esse material. A propósito, o plástico leva de 200 a 500 anos para se decompor na natureza. Bárbara, estamos falando de plástico nos oceanos, estamos falando de água, estávamos falando de água, de toxoplasmose, que é uma questão super local, mas como isso, que é uma problemática mundial, né, pode vir nos atacar aqui localmente? A Bárbara falava antes sobre a necessidade de as pessoas terem como fato na sua vida diária o problema, né, que vem pelo ambiente. Então, como isso nos atinge, né? Bom, a primeira constatação é que se o plástico demora de 200 a 500 anos, a gente está deixando muito plástico para os nossos bisnetos e tataranetos, enfim, né? Então, esse já é um ponto que até a psicologia explica. A gente não tem esse apego ao bisneto e ao tataraneto. A gente vive o dia de hoje. Então, por que consumiríamos menos plástico? Por que não colocaríamos o plástico na natureza se é daqui 200 anos e eu nem vou estar vivo? Esse é um pensamento que tem que ser derrubado, entendeu? Então, como o plástico é muito fácil, a gente come uma coisinha e coloca dentro do plástico, a gente compra, a gente chega ao cúmulo de irmos no mercado comprar um saquinho de papel higiênico, que já vem embalado num saco plástico, e na hora de sair, colocamos aonde? Numa sacola plástica. Então, assim, embora países mais desenvolvidos tenham políticas muito importantes em relação ao não uso da sacola plástica, ao não uso do canudo, né, que até em Portugal chamam de palhinha, porque qual a necessidade de consumirmos um suco sugando pelo canudo e não tomando no copo? Então, assim, são pequenas coisas que o capitalismo nos colocou como facilidades que são completamente descartáveis. Facilidades ou caprichos, não é? Ou caprichos, Canudinho. Exatamente. Um canudo bonito com uma fruta ali, fazendo um adorno naquele canudo. Essas são as coisas que é legal para te tirar uma foto, mas e aí? Né? Então, esse pensamento, essa facilidade, bem entre aspas, é que deveria ser modificada. Até... A gente tem uma política econômica bem, assim, que bateu bastante no papel e que daí a gente e no alumínio, que a gente conseguiu com que esses dois objetos, enfim, fossem reciclados e que as pessoas vão atrás, né, do papelão. O plástico ainda está no plástico limpo. O que seria o plástico limpo? A garrafa plástica, essas que são mais fáceis de a gente conseguir retornar. Mas o nosso plástico duro do dia a dia, aquele plástico do potinho, aquele plástico que tu tá colocando na natureza, que tu tá despejando, esse daí ainda não consegue. Ele ainda não tá conseguindo retornar. Então, o papel do picolé, por exemplo, que tu tá lá no mar, tu come um papelzinho e larga ele na areia. Esse papel, ele tem tinta, ele tem diversas outras coisas que ele não consegue, por muitas vezes, retornar. Então, se a gente conseguisse alertar a população de que a areia da praia não é o local de tu colocar o teu papel, né, de tu colocar o teu plástico, que a rua não é o local de tu colocar de tu despejar os teus lixos, os teus dejetos, a gente conseguiria mitigar um pouco essa cadeia, né? Conseguiria mitigar que os mares, que os oceanos, porque para onde que vai o nosso lixo? Para onde é que ele escoa? Ele escoa para alguma fonte, para algum riacho, para alguma sanga, e essas sangas e riachos, enfim, elas vão encontrar o mar.
Então, isso realmente, tu tem que trabalhar o início. E o início é a população. Enquanto a população não perceber que aquele papelzinho de bala que hoje tu tá comendo e tá tirando ali, vai prejudicar a natureza, vai te prejudicar, a gente está recebendo lixo na porta da nossa casa sem nos darmos conta. Então, a gente está percebendo que a nossa água, que antes era impecável em relação à qualidade, daqui a pouco já não é tanto. Antes, tu ter um poço artesiano na tua casa era um artigo, assim, comum. Todo mundo tinha um poço artesiano e poderia tomar aquela água. Hoje em dia, já não sabe, tu já não tem a certeza do que tem naquela água. Essa água é realmente potável? Então, isso é realmente preocupante. O Brasil é um país mal acostumado, porque nós temos muitos recursos, seja hídricos, seja eólico, solar. Então, assim, nós somos um país de recursos, somos ricos em recursos naturais. E por este motivo, não nos preocupamos tanto com o tempo do banho, com o escovar os dentes com a torneira desligada. Pequenas coisas que a gente poderia colocar como pauta de conscientização. E até os estudos, quando a gente fala, eu não gosto muito da palavra conscientização, porque tu pode ter consciência, eu sou fumante, digamos, eu posso ter consciência de que eu estou fumando um cigarro e que aquilo ali está me fazendo mal, eu sou consciente, mas eu ainda não estou sensível a essa causa. Eu vou me sensibilizar o dia que eu realmente quiser parar. Então, o que falta nas pautas ambientais, né? Retornando àquele tema, que a população seja sensibilizada, de uma maneira ou de outra. A gente já conseguiu muita sensibilização pelo bolso, né? Por taxas, por isso principalmente assim, em empresas que trabalham com coisas que vão mexer no meio ambiente, como empresas que trabalham com limpeza de alguma coisa, né? Que trabalham com a utilização da água, ou os próprios fazendeiros que já têm que respeitar limites, né? Dentro do seu campo para proteger a água, principalmente, né? Que é um dos principais, onde a nossa legislação trabalha muito forte. Como sensibilizar essa população? Como fazer com que a população perceba que realmente aquilo está afetando? Eu acho que esse é o principal. Poderíamos ter plástico, poderíamos ter alumínio, poderíamos ter, enfim, se o nosso consumo desenfreado desse uma brecada. O né? consumo, né? O consumo é apontado, né? Inclusive, a gente falava aqui antes de eventos, né? Discutindo meio ambiente, o consumo é uma das grandes chagas, né? Um dos grandes problemas da nossa sociedade nesse sentido. E aí você consome e você descarta indiscriminadamente. Exatamente. Né? Mas a gente falava aqui, falava sobre poços artesianos, lençóis, né? De água. O sistema do aquífero Guarani, né? É um tema aqui que a gente quer explorar no programa, até porque é bem recente a onda até de fake news, né? Da qual o aquífero tem sido alvo. Então, nós temos que o aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água do mundo, com 1.200.000 quilômetros quadrados, né? Divididos entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Boa parte desse aquífero fica pelo nosso território, fica aqui no Brasil, né? Então, entre os estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Nas últimas semanas, a gente tem visto aí muitas notícias sobre a venda do aquífero, mas, segundo sites como o UOL e o Jornal do Globo, até o momento, nós estamos hoje em final de abril, né, de 2018, as notícias são consideradas falsas, até porque a gente tem a Lei 9.433, né, que é de 97, conhecida como Lei das Águas, a Bárbara sabe melhor do que eu, estabelece aí instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal, não permitindo dessa forma a alienação desses recursos. Então, a gente tem que existe, né, em tramitação, sim, uma proposta, né, do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, uma proposta que induz o mercado da água, né, a possibilidade, então, de empresas privadas comercializarem água
entre si. Essa forma de comércio não é permitida hoje. Então, se aprovada, aí sim essa emenda pode modificar o artigo 18 dessa lei que proíbe a alienação das águas. Não seria, Bárbara, né, uma privatização direta, mas teria um impacto sim sobre essa reserva hídrica nacional. Tu poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Olha, a gente tem uma máxima que diz: onde existe uma fonte de água que está sendo tubulada, que está sendo vendida em garrafinhas, que está sendo, acredito que o do aquífero Guarani deve ser para empresas, enfim. A Nestlé e a Coca-Cola são alvo dessas notícias, né? E eles se manifestam dizendo que não tem negócio nenhum. Sim, a gente conversa que onde existe esse interesse econômico, existe uma população muito próxima que vai terminar a água, que vai sofrer com o fim da água. Até quando eu fiquei sabendo dessa notícia, a primeira coisa que me causou espanto foi exatamente isso. A água não pode ser vendida. Um aquífero tem um valor não existe. Não existe como tu definir o valor de um bem natural, né? Tu vender água, tu vender vento, tu vender sol, isso é uma coisa que tecnicamente tu não poderia vender, né? Mas aí quando entram empresas enormes, com um dinheiro grande, oferecendo, acaba que aparecem essas emendas e essas coisas por parte dos políticos que não, ao meu ver, não tem pé nem cabeça e acredito que não passe. Acredito que muito dessas fake news, que nem tu comentaste, elas... Existe a intenção, mas assim, quase que não... É impossível passar, assim... A gente já viu bastante coisa, né, no nosso cenário, mas acredito que seja impossível passar uma lei dessas, assim. Aliás, a gente, falando em fake news, né, eu viajo por muitos conteúdos aí nesse sentido, por causa dessa cadeira na qual a gente produz o Jornaleco, e muitas vezes abre como um spam, assim, aquela fake news, assim, sobre ambiente, sobre catástrofes, sobre desastres naturais. Primeiro que existe uma diferença aí entre esses conceitos, né? A Bárbara pode nos explicar um pouco melhor, mas eu creio que o ambiente, assim como a vida das celebridades, é um dos temas principais das fake news hoje, né? Até a gente vê diversos vídeos, assim, temos acesso a vídeos, assim, com animais, eu não sei, eu assisti um que era um mar rosa e aí era matança de baleias e daí depois viu que não era, enfim, assim, tem diversas, porque realmente é uma coisa que chama atenção. Não sei por qual motivo a população se interessa bastante em catástrofes, né? E como a gente comentou antes, a catástrofe ela só existe quando ela ataca o homem, né? Um tsunami no meio numa ilha deserta, no mar, na ilha deserta, ele não vai atacar ninguém e existem, né? Porque é a placa tectônica que se mexe, enfim, e causa essas ondas e tal. Mas a gente só ouviu falar em tsunami quando ele realmente afetou uma população, né? Então, essas fake news, na verdade, é mais um desserviço, né? Que a própria população acaba gerando para si, né? Porque causa o alarde, as pessoas ficam todas, meu Deus, tu viu o que aconteceu, e na verdade não era, né? Uma das barreiras que a gente passa no jornalismo ambiental é justamente o quanto a população tem o pensamento assim: se não tem solução, por que eu vou me preocupar? Entendeu? Por que eu vou levar uma sacola retornável? Por que eu vou cuidar do solo se ninguém cuida? Ou quando a gente usa palavras como alarmantes, como tragédia, como coisas assim, a gente já coloca, já embute na cabeça da pessoa que não tem, já é uma catástrofe, já é uma tragédia, já aconteceu aquilo ali, então não tem o que eu faça para mudar. Uma questão até foi entre as conversas aqui, né, nos bastidores, a Bárbara, será que eu posso fazer uma crítica de mídia? Mas devemos. E eu penso, frente ao que a Bárbara comenta aqui, eu penso que então tem havido um desserviço
geral, assim, Geral. porque ou você não aproxima a notícia da vida dessas pessoas, Exatamente. ou você mostra para elas que qualquer coisa que elas façam não faz a menor diferença. Funcionar. É. O que podemos fazer, Bárbara? Fora Olha, atentar para essas... esse é um medo que eu tenho. Cada vez que eu estudo mais sobre jornalismo ambiental, eu tenho medo de conversar sobre isso e realmente chegar a essa pergunta que tu me fizeste. Tá, então, o que a gente pode fazer enquanto jornalistas, né? Eu acredito muito no termo que eu bato em cima, que é a sensibilização. Então, a partir do momento que tu entender o teu lugar no mundo e o quanto aquilo ali faz diferença, o quanto tu não precisa consumir desenfreadamente alguma coisa, ou o quanto tu precisa colocar toda a cadeia de produção, ou tudo que tu coloque no lugarzinho certo, que o teu lixo vá para o lugar certo, que tu ocupe menos água, que tu desligue a tua luz. Isso realmente faz diferença. Até existem livros que falam como combater o aquecimento global desligando a luz da sua casa. Tu combate. É lógico que a pecuária tem um problema em relação a isso, e que daí são milhões de cabeças de gado, que nem tu disseste antes. É lógico que as empresas têm uma grande responsabilidade em relação a isso, mas isso, se tu fores parar para analisar, tá tudo ligado ao nosso consumo. Então, assim, se consumirmos menos, até carne, se consumirmos menos roupa, tudo vai água, tudo tá indo, tudo tá sendo, tá tudo interligado. E quanto as tuas escolhas vão gerar, num âmbito global, uma coisa imensa, né? O quanto as tuas escolhas, elas rebatem no mundo. E uma questão, Bárbara, antes da gente falar na produção aqui do curso, né, no Jornaleco, o Pedro produziu então uma reportagem falando sobre essa preocupação que nós temos aqui no jornalismo. Eu gostaria de saber, justamente falavam sobre evento até na área, né, sobre essa dificuldade, como tu falou, de disseminar esse conhecimento para a população. A gente tem muitos periódicos na área, né? Revistas científicas, como em qualquer área, jornalismo, então é uma área de pesquisa também, né? Mas o que nesses eventos, para ti que vem participando há tanto tempo, o que vem sendo boa notícia a respeito da mídia em termos de jornalismo ambiental? O que tu acha que vem dando certo? O que aparece nesses trabalhos? Bom, a primeira e mais gritante é a oferta de trabalhos em relação ao jornalismo ambiental. Quando eu fiz o meu trabalho final da graduação, há quase 10 anos atrás, 9, eram poucas pessoas que estudavam a área. Então, assim, quando tu colocava um artigo ou alguma coisa em relação ao jornalismo ambiental, quase que ele era aceito, porque eram poucas, assim, as pessoas tinham curiosidade em saber o que tu estava estudando em relação àquilo ali. Hoje, eu percebo que eu tenho mais acesso a artigos científicos e que mais pessoas estão estudando e que as pessoas estão conversando mais, a comunidade acadêmica, em relação ao que está sendo estudado. Eu acho que isso é a principal contribuição dos estudos. Lógico que é muito importante que esses estudos saiam da academia e que atinjam a população, né? Também a gente percebe que conforme muda a posição geográfica do pesquisador, muda o objeto de estudo. Isso é uma coisa lógica. Então, a gente percebe assim, que na Europa estão estudando bastante em relação às mudanças climáticas, né? E junta o aquecimento global, que não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra, mas as mudanças climáticas são amplamente discutidas lá. A água é uma coisa extremamente discutida também, né? A utilização da água e como que as pessoas percebem essa utilização. E quando a gente percebe que dentro dos estudos da academia está sendo levantado essas questões, acaba que a comunidade toda se conhece. Até tu falastes ali da Fabico, que em seguida vai ter, né, um encontro nacional de pesquisadores em jornalismo ambiental. A professora Ilza Girardi é um ícone em relação ao jornalismo ambiental no Brasil. E acaba que pauta diversos jornalistas. Então, assim, eu percebo que os jornalistas que estão na redação conseguem buscar
muito próximos da gente, pessoas que conseguem falar a língua não só de cientistas, né? Uma língua que seja, que a população consiga ler, entender e debater sobre o assunto, né? Trazer para a mesa de casa os assuntos da temática ambiental, que é uma coisa imprescindível nos dias de hoje, né? E uma dica, né, como professora, aqui no curso, os alunos perguntam, professora, mas eu gosto disso, será que eu posso investir nisso? Você não esperar necessariamente pelo contrato, né, por ser empregado, você pode ser autônomo produzindo conteúdos. Como a Bárbara fala, né, o espaço que tem para pessoas que têm essa especialização, esse olhar mais profundo e que têm, portanto, competência para falar com mais propriedade, né, que vão certamente ter os seus trabalhos bem recebidos não só no âmbito acadêmico, mas também no mercado, não é? Eu percebo que é um nicho relativamente novo, percebo que vai se tornar obrigatório, e acredito e defendo e bato em cima que se torne obrigatório em todas as universidades, né, a questão do jornalismo ambiental. E que cada vez o que a gente brinca, que o jornalismo ambiental ele tem que se especializar ao ponto que todas as pautas passariam pelo jornalismo ambiental. Porque o jornalismo ambiental é economia, é política, enfim, ele caminha por todas essas pautas. E então um jornalista que consegue enxergar a urgência das temáticas ambientais em qualquer pauta seria assim uma coisa fantástica, né? O dia que nós não precisássemos ter o jornalismo ambiental. Entendo. Então, nos darmos conta de que antes de comermos, vestirmos, consumirmos, nós estamos em um mundo. Exatamente. E que esse mundo precisa sobreviver, né? Exatamente. E que o meio ambiente não é lá. O meio ambiente não é a Amazônia. Ele é também a Amazônia. O meio ambiente é aqui onde estamos vivendo, né? Bárbara, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo te rever. Tá? Igualmente, o prazer é todo meu. E saber dessa tua trajetória. A gente vai acompanhar agora rapidamente, né, para encerrar o programa. Então, como eu venho falando aqui, como é feito, afinal, o Jornaleco, nosso jornal ambiental, que até onde se sabe é um dos únicos, né, aqui na cidade, é o único, e na região também. Então, o Pedro Gonçalves foi verificar ali como a gente faz. Eu sou professora da disciplina, mas os alunos vão falar bastante sobre como é feito esse processo, desde a temática, reunião de pauta, né, apurações, redação de texto, produção desse material. Acompanhe. Você já ouviu falar no Jornaleco e em jornalismo ambiental? É uma área do jornalismo que trata questões do meio ambiente, como ecossistema, fauna e flora. A Universidade Franciscana possui o Jornaleco. É o único jornal voltado para o meio ambiente da região. Ele é produzido na disciplina de jornalismo experimental, que é orientado pela professora Carla Torres. O jornal é produzido 2 vezes ao ano na disciplina de jornalismo especializado. Os alunos fazem a seleção dos temas voltados ao meio ambiente. Assim, eles fazem a seleção, a captação das informações e a produção das matérias para serem postadas no site. A pauta que a gente escolheu foi o lixo zero, que é um estilo de vida, assim como o vegetarianismo e o veganismo, que é uma forma de sustentabilidade para a preservação do meio ambiente. Muita gente não conhece ainda, então a gente aproveitou o meio para mostrar esse estilo de vida e como que ele funciona para as pessoas que têm interesse em praticarem, cultivarem a preservação do meio ambiente, economizando no seu lixo diário. Eu e meus colegas, a gente vai abordar o tema da reciclagem de lixo, que é um assunto bastante pertinente aqui na cidade de Santa Maria, principalmente em relação às dúvidas que a população tem sobre o assunto, em relação aos containers, laranja, cinza, a coleta seletiva. Então, basicamente, a gente vai abordar esse assunto. Se você quer conferir mais sobre o Jornaleco, é só acessar o site da Agência Central-Sul de Notícias e apoiar ainda mais esse jornal que trata este assunto tão importante que é o meio ambiente. Tá, então você acompanhou pela reportagem do Pedro como é feito, afinal, o Jornaleco. Na época da Bárbara, ele circulava só impresso aqui em Santa Maria e região, mas hoje a gente produz completamente online, não é? Esse material você pode acessar as últimas edições pelo centralsul.org/jornaleco, centralsul.org/jornaleco. Então, ele fica sediado na Central Sul, que é a nossa agência de notícias aqui do curso de jornalismo da UFN.
E o programa de hoje fica por aqui. O tema do programa foi jornalismo ambiental e recebemos a jornalista e pesquisadora do tema, Bárbara Henriques, que é formada aqui pelo curso. O programa tem produção dos acadêmicos de jornalismo da UFN e é apresentado por professores do curso. Hoje fui eu, no primeiro foi a Rosana, e nós teremos outros colegas por aí, sempre com atualidades, desafios e dilemas da mídia. O próximo programa, por exemplo, traz um tema polêmico, fake news. Tchau, tchau!